A terra deu, a terra dá, a terra cria. Come a terra cria, a terra deu, a terra a terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com isso aí que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Bom dia, tá começando agora mais um programa Música Ambiente. Fiquei um tempo fora, né, cara? Pois é, tava doente, bicho. Ficou feio do meu lado. Mas queria agradecer, então, o nosso querido Juninho. Sim, Roberto Pessegueiro ficou no meu lugar. Valeu a força. Senão o programa tinha que sair do ar e não ia dar certo, não. Seguinte, estávamos falando sobre Petrônio Bach. Sim, afinal de contas, Divinópolis fez 100 anos no final de semana passado. E o nosso modo de ver toda essa história da cidade foi através dos olhos do Petrônio Bach, que é um grande pintor, um grande artista, e que participou, de certa forma, da história dessa cidade. Saiu, voltou, em vários casos com João Notini, que foi o verdadeiro pai adotivo dele aqui na cidade. Então, assim, queira ou não, Divinópolis sempre foi conhecido como uma cidade de forasteiros, desde a década de 20. Em todo livro de história a gente vê isso. E ele veio de Carmópolis de Minas, e a cidade abraçou ele, e ele também abraçou a cidade, levou o nome de Divinópolis para todo o Brasil, quiçá para o mundo, meu jovem, é verdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos assistir a primeira parte da última reportagem sobre Petrônio Bach, e daqui a pouco música, e hoje a música nesse programa está um pouquinho diferente, sim. A gente fez um apanhado, já que é o último programa do centenário, uma banda seria pouco, cara. Então a gente fez um apanhado de 4 bandas. Sim, nós vamos ter 4 músicas que não foram ao ar, de bandas diferentes aqui no Música Ambiente. Vamos lá? Reportagem agora, vamos. Aposentei lá. Entrei para lá em 1955, trabalhei 5 anos assim, né, serviço braçal, passei a motorista, e de motorista, fiquei lá de motorista durante 10 anos, passei para chefe geral, e chefe geral eu fiquei mais 15 anos. Eu aposentei com 30 anos de siderurgia. Aqui, a matéria-prima aqui, passava os carrinhos embaixo, tinha uma linha lá, passava os carrinhos lá embaixo, os carrinhos nós despejávamos o carvão, aqui tinha um depósito de carvão, um depósito de neve, punha dentro do carrinho, levava no elevador e subia lá no arco-forno. O arco-forno é para baixo do cilindro, que a chaminé é um pouquinho. Trabalhar numa firma 30 anos e aposentar na firma é muito importante para mim, foi muito importante para mim, né? Criei meus filhos, tudo, estudei meus filhos, estudei o Gilson, estudei a Sandra, estudei a Dilson, tudo através da mineira. Foi muito importante na minha vida. Logo abaixo, refletindo o tempo mais antigo, encontra-se a locomotiva a vapor, a Maria Fumaça, que é o símbolo do moderno naquele momento. E é uma locomotiva enfeitada de flores. O trem de ferro, ele chegava trazendo as novidades e pessoas naquele momento. O primeiro maquinista foi um chamado Joaquim Lara, que também viveu mais de 100 anos e contava muitas histórias do começo do arraial. A testemunha viva da época. Maria Fumaça. Maria Fumaça, que a nossa memória divinopolitana enlaça em lendas ternas de abraços, com Joaquim Lara no compasso, nos trilhos além, muito além do espaço, onde o nosso pensamento não ultrapassa, mas o coração amoroso perpassa. A ponte de ferro é outro elemento assim
significativo da história de Divinópolis, né? Tem mais de 100 anos, eu acho, aquela ponte. Então são coisas significativas da história, né? Ali julgadas ali para crianças, né? É lógico que as manifestações artísticas, elas estão muito ligadas ao tempo daquele homem, né? Então a cultura que ele vive, qual sociedade que ele está inserido, quais são os valores daquela sociedade. Eu acho que ele representa muito, mas muito mesmo, daquela tradição do mineiro que tem assim, descendência europeia, mas era um amante da arte, da cultura e, acima de tudo, da vida. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internada rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda.
Coração de Criança. Um gesto de amor vale a vida. Quando comecei a ensinar, a reger mesmo, né, dentro de uma sala de aula pelas primeiras vezes, eu fui descobrindo quanto era prazeroso ensinar os meus alunos as coisas que eu gostava, as coisas que eu achava interessante. E até hoje eu vejo quanto o professor é importante para os seus alunos. Eu vejo tudo que eu construí até hoje na minha vida, né, em grande parte eu devo aos meus professores. E vejo assim que às vezes um ou outro elogio que eu recebia já era motivação suficiente a ponto de eu estar aqui hoje como professora e gostar de ser professora. E enquanto professora, a gente perceber que está contribuindo para o outro ser um cidadão mais consciente, mais crítico, isso já é gratificante. Então, acho que isso já é motivação para a gente querer ser professor. Eu discordo. Eu concordo. Eu duvido. Eu não sei. É mal. É bom. Feio. É bonito. É diferente. Ser natureza. Ser social. Ser egoísta. Ser altruísta. Só o conhecimento encontra o equilíbrio. Nova oportunidade para você decidir. Vestibular para os cursos de enfermagem, engenharia da computação, pedagogia e serviço social. Provas dia 24 de junho. Acesse vestibular.funed.edu.br. Somos FUNED. Voltando agora com o segundo bloco do Música Ambiente, vamos dar sequência nessa conclusão das reportagens sobre o Petrônio Bax e o centenário de Divinópolis. Sim, cara, pensa numa coisa, o cara não era daqui, o cara foi presidente do Divinópolis Clube, o cara deu um update, sim, um verdadeiro update nessa questão social da cidade também, bicho, não foi só na arte não. E além de tudo, cara, essa grandiosidade artística do Petrônio Bax, muita coisa tá aqui. Se eu não me engano, são 5 ou 6 dos grandes painéis dele, e 3 ou 4 estão aqui, bicho. Você pode ver, tem no Divinópolis Clube, tem no Padre Martins Lobato, tem lá no Lar das Meninas também, cara. Muito boa a arte dele, cara. Muito excessivamente influenciada por várias coisas distintas, assim, e eu gosto muito de arte, então eu fico até suspeito pra falar. Então deixa a reportagem falar, daqui a pouco tem mais música, vamos lá. Em sua obra, Petrônio Bax, em meio a uma profusão de azuis, deixava transparecer nitidamente uma de suas características mais marcantes, a religiosidade. Ele pintou várias passagens bíblicas. Entre suas últimas obras foram as 200 Faces de Cristo, além de sua forte afeição a Santo Antônio, também pintado por Bax. E aqui no painel do Colégio Padre Martins Lobato não poderia ser diferente. Bax pintou uma pomba para representar o divino. Na parte central do painel, num lugar que atrai o nosso olhar e evidencia o peso de sua importância, encontra-se o Divino Espírito Santo, representado pela pomba, com as asas abertas de forma protetora, olhando e emitindo os seus raios luminosos sobre a cidade. As pinturas, muitas delas, elas refletem experiências religiosas, rituais, né? Elas trazem esses elementos. Então, assim, a manifestação religiosa, ela faz parte da experiência humana, né? A palavra religião, o significado da palavra religião é religar, né? Então, é fazer essa religação do homem com o divino. E a própria Divinópolis, né, uma divina polis, né? Polis é cidade, divina, né, divina, né? Então, divino está nos remetendo ao sagrado, né? Está nos remetendo ao religioso. E, portanto, no caso aqui especificamente ao Espírito Santo, né? Então, nós estamos aqui na cidade do divino, né? Abaixo da enorme pomba está a igreja matriz, com as suas 2 torres observando o largo, a escadaria, o cruzeiro,
e as suas reminiscências dos festejos juninos. A catedral ela foi já construída para ser catedral. Quer dizer, havia aqui uma pequena igreja, né, que aos pouquinhos ela foi sendo desmanchada para se construir atrás dela, como de fato a história conta, essa grande igreja que se tornou catedral, né? Já havia, portanto, um projeto de se criar a diocese. Então, já o padre, então, cristiano, que se tornou Dom Cristiano, já se encarregou de ir construindo a catedral aos poucos, né? O vitral principal, aquele lá já é mais antigo, e exatamente retrata aquilo que nós celebramos quando pensamos o titular da catedral. O titular da catedral é o Divino Espírito Santo, né? Então o vitral principal é exatamente o momento em que a igreja celebra aquela descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria no cenáculo, né? Então ali nós não temos propriamente uma imagem do Espírito Santo, mas nós temos uma imagem que faz pensar aquele evento, que é o evento em que Jesus e o Pai dão para aquela pequena comunidade ali reunida e para o mundo todo o dom do Espírito Santo. E luz, o micro-início da vida, a vida, uma centelha de luz, um ponto luminoso em nós, peixe no útero materno, à espera para gerar o ser eterno pensante, desde a criação, o microcérebro, ligado ao macrocromos. A luz nunca deixou de brilhar. Em 1842, Divinópolis passou por uma turbulência religiosa muito forte, de forma que ela perdeu até a sede do paroquiato, vamos dizer assim, que foi transferido para Cajuru. Então, nesse período, na volta da criação da paróquia em Divinópolis, São Francisco de Paula foi eliminado da paróquia. Ficou a paróquia do Divino Espírito Santo. Era a paróquia do Divino Espírito Santo e São Francisco de Paula. Tiraram São Francisco de Paula, em 1842, mais ou menos. Quando foi a época, foi nos anos 70, 80, um padre, vendo que aquela imagem estava empoeirando lá na sacristia, colocada num canto, ela foi levada para o Museu Sacro de Pitangui, que é da igreja mesmo. Ela continua em Pitangui, há uma resistência muito grande, presença jurídica, para poder trazê-la de cá, de volta, né? Mas também porque há pouco interesse vamos dizer assim, das autoridades locais em trazer essa imagem para cá, porque seria fácil. Basta o prefeito decretar a utilidade histórica dela, né, como patrimônio histórico, e ingressar com um processo judicial para reintegração de posse e trazê-la de volta para a localidade. Uma coisa que sempre caracteriza as cidades é um centro religioso e um centro administrativo, né? Assim, se for uma sociedade mais complexa, quando eu digo complexa, eu estou falando em número de pessoas, né? Então, se for uma pequena comunidade, talvez você não tenha um centro administrativo, mas um centro religioso você vai ter. Então, a catedral é isso, ela é um marco de surgimento do arraial, um marco de uma revolução, não digo uma revolução, mas de uma turbulência religiosa que aconteceu no século XIX, e hoje é um marco do Bispado de Divinópolis. Na próxima reportagem, abordaremos a representação de temas cotidianos, como habitação, ressaltando a influência dos fatos históricos de Divinópolis pelas obras de Bax. Cidade se apagam e sua vida começar novamente, porque seus hábitos são diferentes, longe do que não necessita ver.
precisa sobreviver. Caminha sem destino a vagar pela cidade, não sabe o que procura, só busca identidade. Caminha sem destino a vagar pela cidade, não sabe o que procura, só busca identidade. Como vai saber? Como pode ser? Olha pro lado, aí então poderá ver seu reflexo na vitrine que não é o que achava ser. Caminha sem destino a vagar pela cidade, não sabe o que procura, só busca identidade. Caminha sem destino a vagar pela cidade, não sabe o que procura, só busca identidade. Como vai saber? Como pode ser? Seu eu. Agora entendeu o que é diferente. Agora entendeu o que é diferente. Sem destino a vagar pela cidade, não sabe o que procura, só busca identidade. Caminha sem destino a vagar pela cidade, não sabe o que procura, só busca identidade. Como vai saber? Como pode ser seu eu? Me expressar coisas que vi e o que eu sentia. O meu mundo caía e eu queria. Fiquei, parei, pensei e olhei ao meu redor. Quando estou aqui sem você, eu caía em pedaços quando tentei falar. Eu mentia dentro do meu espaço, querer te guardar, querer te guardar. Eu caía em quando tentei falar, eu mentia dentro do meu espaço, querer te guardar, querer te guardar. I'm gonna fall. I was wrong. I was wrong. I don't need you anymore. I don't need you anymore. Eu caía em pedaços quando tentei falar. Eu mentia dentro do meu espaço, querer te guardar, querer te guardar.
estamos chegando no final agora do segundo bloco Música Ambiente. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco, com mais música e mais matéria. Sou passageiro, eu rodo sem parar. Eu rodo pelos subúrbios escuros e eu vejo estrelas saindo no céu. É o claro vazio no céu. Mas o projeto é o seguinte, eu tô na cidade aí fazendo barzinho e a partir de alguns amigos foram apresentando um equipamento, outro, uma coisinha legal, um pedalzinho que grava, um pedalzinho que faz vocal, e foi me apresentando alguns equipamentos e eu comecei a interessar pelo o estilo, utilizando vários equipamentos e tudo mais. Daí, a partir disso, eu comecei a ver algumas influências de violão percussivo, que é o Cleison Túlio, que é o Arleno e alguns outros aí internacionais que estão fazendo, e a partir disso eu fui criando meu próprio estilo, utilizando essas influências que eu fui vendo, os equipamentos que eu fui conhecendo, e a partir disso eu criei o meu estilo, que é um pouco baseado, um pouco parecido com alguns estilos que já tem, mas acaba que tem a minha influência, a minha identidade na música que eu faço. Olha o passageiro, como ele roda. Olha o passageiro. O repertório é um pouco, assim, até engraçado, porque eu misturo o rock, que é a influência maior que eu tenho, com outros estilos, inclusive com a banda de forró que eu tenho. Eu misturo rock com reggae, com forró e com música eletrônica. Então, assim, sai uma mistura bem interessante. Só que o repertório que eu preparei aqui pra hoje foi um repertório mais rock, pop, uma coisa assim mais tranquila. E ele vê o caminho do mar. Mas essa noite foi feito pra mim e você, simplesmente perfeito pra mim e você. Tudo isso foi feito pra mim e você. O público mesmo que tá assistindo o show fica sem entender às vezes, né? Porque eu vou misturando um pedal, vou gravando uma coisa, gravo outra, aí quando vê, tem uma música completa e o pessoal fica sem entender no começo. O que é, pra que eu tô fazendo aquilo, entendeu? Então, assim, é interessante e tem que ter dedicação pra conhecer o equipamento, pra adquirir mesmo a experiência por questão de erro, porque se eu errar um segundo, eu acabo com a música inteira, então tem que começar do zero. Então, assim, tem que ter dedicação em cima do equipamento. Não só saber tocar, que é o de menos, praticamente. Mas é bem legal. Trabalhar com tecnologia é bem legal. Ajuda muito. Cantando lá, 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 lá. Cantando lá, 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 lá. Cantando lá, 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 lá.
Eu discordo. Eu concordo. Eu duvido. Eu não sei. É mal. É bom. Feio. É bonito. É indiferente. Ser natureza. Ser social. Ser egoísta. Ser altruísta. Só o conhecimento encontra o equilíbrio. Nova oportunidade para você decidir. Vestibular para os cursos de enfermagem, engenharia da computação, pedagogia e serviço social. Provas dia 24 de junho. Acesse vestibular.funed.edu.br. Somos Funed. Voltando agora com o terceiro e último bloco do Música Ambiente, antes da gente ver a última parte da nossa reportagem, eu tenho um recado pra dar, cara. Tem vestibular no meio do ano na FUNED. Bicho, esse ano vai ter, cara. Então é o seguinte, você vai entrar no site, tá aqui na tela, o Claudinei tá pondo na tela neste exato momento. Vai entrar no site, vai ver quais cursos vão ter vestibular no meio do ano, quanto que é, a prova é dia 24 de junho. Então você já marca na sua agenda. Vê aí até quanto que é a inscrição, tudo mais, blá, blá, e não perde, bicho. Beleza? Minha barriga é só no final do ano, vacila não. Então é o seguinte, mais Petrônio Bax, daqui a pouco eu volto, porque eu tenho uma porção de recado pra dar. Na reportagem de hoje, vamos falar um pouco sobre a relação entre o morar e o habitar com as obras de Bax. A casa, o lugar onde o humano reside, está em contextos históricos importantes. Do lado direito está o casario antigo de suas lembranças, com um poste no meio da rua, uma paisagem comum existente na cidade naquele momento. Pensar nessas casas, né? Elas nos remetem a esse outro tempo, né? Aquela vida, né? Como é que era a vida, como é que era o momento. E a essas referências culturais e essas tradições que perpassam toda a cidade, toda a comunidade, né? Que é um importante elemento de identidade. A história da Esplanada, ela começou quando implantou a ferrovia, as oficinas da cidade de Divinópolis. Então, com a implantação da oficina, foi preciso de construção de casas para aqueles que iam aportando a cidade e sendo admitidos na ferrovia. Começou com o pessoal de São João del Rei, porque lá já tinha a oficina de lá da ferrovia. Então começou, agora foi preciso de admitir mais pessoas daqui que vinham de fora, maioria do meio rural da roça. Nós viemos de algumas poucas funções, né, de alguns poucos trabalhos, e cada vez mais a nossa sociedade, né, a humanidade no geral, ela vai se diversificando e ela vai se complexificando até nós chegarmos nos dias de hoje, onde a gente tem uma profusão de profissões. Olha, eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai é de Santo Antônio do Monte também. E ele era carpinteiro na zona rural, fazia porteiras, coxos, estábulos nas fazendas. Então ele veio para Divinópolis. E, como era muito fácil na época, ele foi admitido na ferrovia, nas oficinas, na profissão de carpinteiro. Naquele tempo, para ser admitido, meu pai tinha o primário, mas até pessoa que não sabia ler, punha lá sua impressão digital e era admitido. Sempre interessei, eu gostei muito de ferrovia. Tanto é que meus brinquedos de Natal naquela época era só trenzinho, maquininha, trem. E eu tinha um cunhado também que era maquinista, então o pessoal da minha família, quase todos eram empregados da ferrovia, onde eu me relacionei muito e acostumei muito com a ferrovia. Nos processos identitários, principalmente nos processos contemporâneos, a identidade de uma pessoa está muito ligada com o seu trabalho. Então, quando alguém te pergunta, né, quem você é, muitas vezes você responde, na verdade, o que você faz. Quando eu estava na ferrovia, eu viajava muito em serviço. Ficava meses fora, atendendo
serviços da empresa. E a alegria maior para mim era de retornar à minha casa, onde eu sempre digo, para mim o lugar melhor do mundo é a minha residência, a minha casa, por mais modestas e simples que seja. A casa da minha infância. O pensamento, assim meio confuso, esta memória um tanto combalida. Sonho reconstruir aquela casa onde vivi feliz, já demolida. A quimera que foi não existe mais. Visionário construtor de miragens. Sou pedreiro nesse meu sonho triste. Vou assentando imagens sobre imagens. O material já não é palpável. É incorpórea e pura substância, para erguer desse passado inefável a casa de sonho da minha infância. A cidade de Petrônio Bax, ela está localizada nas suas reminiscências da sua infância e da sua juventude, e traz os traços da tradição e o anúncio do moderno. É como se fosse uma criança brincando de desenhar e de colorir, uma atividade bastante comum, né, na infância das crianças em idade escolar. O menino e o jovem Bax é como se ele estivesse passeando, extasiado por essa cidade. Ele observa, ele brinca, entra e sai desses lugares de memória. O sol, ele se multiplica, ocupando toda a parte superior do painel, evidenciando a luminosidade tão presente na obra de Bax. Essa luminosidade, ela emana do alto e nos remete para a presença do divino na cidade de sua infância. Na parte central do painel, num lugar que atrai o nosso olhar e evidencia o peso de sua importância, encontra-se o Divino Espírito Santo, representado pela pomba, com as asas abertas de forma protetora, olhando e emitindo os seus raios luminosos sobre a cidade. É a figura maior sobre a cidade. E o azul, que é uma característica tão marcante na obra madura de Bax, ele já está se insinuando nesse painel de uma forma peculiar. Abaixo da enorme pomba está a igreja matriz, com as suas duas torres observando o largo, a escadaria, o cruzeiro e as suas reminiscências dos festejos juninos. Do lado esquerdo do painel, nos indicando o futuro, encontram-se as siderurgias e suas chaminés. E logo abaixo, refletindo o tempo mais antigo, encontra-se a locomotiva a vapor, a Maria Fumaça, que é o símbolo do moderno naquele momento. E é uma locomotiva enfeitada de flores. Abaixo da locomotiva, nas suas lembranças mais tardias, destaca-se de forma significativa uma grande roda de crianças brincando em meio a flores e cores. Do lado direito encontra-se a escola, com traços retos e simples, evidenciando o novo tempo de ensino. E logo abaixo está o casario antigo de suas lembranças, com o poste no meio da rua, uma paisagem comum existente na cidade naquele momento, principalmente ao redor da Praça da Estação, onde o menino e jovem Bax residiu. Este painel é de 1968. Ele foi pintado durante a administração da diretora Lourdes Marques e a assinatura de Bax ainda não tinha incorporado o peixe. O peixe ele faz parte da assinatura de Bax, porém nesse painel ele ainda não havia sido incorporado à sua assinatura. Encerramos hoje a série de reportagens sobre o artista plástico Petrônio Bax e sua importância para o centenário de Divinópolis. Cara, eu tava com saudade disso aqui, bicho, é verdade. Mas acaba rápido, mas você vê, ó, já acabou o programa, só que eu tenho um bocado de recado pra dar antes de eu ir embora. A partir do próximo programa, a gente vai começar uma série, outra série especial pra você ver, cara. Só que agora, sobre o rock and roll da década de 90 em Divinópolis. Sim, esse movimento foi muito importante porque a gente tem de música hoje aqui na cidade. Quem não viveu vai poder ver, e quem já viu vai lembrar de muita coisa bacana, muita banda underground muito legal. A gente conseguiu fazer o ressurgimento
de alguns dinossauros do rock and roll. E você vai ver que vai ficar muito massa. Sério, não perde no domingo que vem. Só que o programa não para, sim. Então dia 1º de julho, sim, primeiro domingo de julho, vai ter gravação com bandas pra sequência. Assim que acabar essa série, a gente começa a passar as bandas da gravação dia 1º de julho. Então é o seguinte, tem banda, é compositor, é cantor, é artista, o que for. Manda seu material pra gente. O e-mail tá aqui, tem telefone, tem Facebook, tem Twitter. Não tem desculpa pra não encontrar a gente, beleza? Obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo, muito bom voltar pra cá, depois desse período de excesso que eu tive. Um abraço pro Thiago Amaral, pro Túlio Amaral, pro Alisson Amaral, sim, família muito boa, cara, ó, empresa em família, lá na loja Ilha. Parceiro nosso aqui já tem uma cara, sangue bom demais. Então é isso, eu tô vazando, tô indo embora, até domingo que vem, fica com mais música aí. Alivia minha dor, tem pena dele, Sabiá, diz por favor, Sabiá, tu que cantas passarinho, Sabiá, alivia minha dor, Sabiá, tem pena dele, Sabiá, diz por favor, Sabiá, tu que cantas passarinho, alivia minha dor, todo mundo eu dou psiu, cantando pro meu bem. Tenho um coração vazio, viva assim, eu sabia bem cá também. A todo mundo eu dou psiu, cantando pro meu bem. Tenho um coração vazio, viva assim, eu sabia bem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que canta passarinho, alivia minha dor, tem pena Deus, Sabiá, diz por favor, Sabiá, tu que cantas passarinho, Sabiá, alivia minha dor, Sabiá, tem pena Deus, Sabiá, diz por favor, Sabiá, tu que cantas passarinho, Sabiá, alivia minha dor, Sabiá. A terra deu, a terra dá, a terra cria. Come a terra cria, a terra deu, a terra a terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com o certo que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Eu discordo. Eu concordo. Eu duvido. Eu não sei. É mal. É bom.
feio é bonito. É indiferente. Ser natureza. Ser social. Ser egoísta. Ser altruísta. Só o conhecimento encontra o equilíbrio. Nova oportunidade para você decidir. Vestibular para os cursos de enfermagem, engenharia da computação, pedagogia e serviço social. Provas dia 24 de junho. Acesse vestibular.funed.edu.br. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.